como é que chegou-se a esta iniciativa de decidir fazer uma pesquisa para tentar perceber de como os moçambicanos estavam a usar esta mesma língua ou como é que a mesma língua tem evoluído neste período? Ok. Começaria por dizer que os textos ou os artigos contidos nestes 2 volumes são, na realidade, resumos de pesquisas maiores, realizadas por diferentes pesquisadores, na sua maioria professores de língua da Universidade Pedagógica de Maputo. Exatamente por se tratar de uma universidade vocacionada ao ensino, então surgiu o interesse de compreender até que ponto é que os falares cotidianos, a partir mesmo da sala de aulas, refletem aquilo que era o esforço, não é, dos professores em ensinar a norma europeia. Então, vários pesquisadores, cada um na sua esfera, foi fazendo pesquisas e no final foram compilados estes artigos todos como uma forma de formular uma tese que é comum. O português moçambicano já é uma realidade e precisa ser padronizado, assim como hoje se fala, por exemplo, no português europeu, no português brasileiro. Então, já é ajustado, já é mais do que tempo de se falar também em português moçambicano. Okay. Bom, gostaria de acrescentar? Sim. Gostaria de acrescentar ao que o Dr. Valério disse. De fato, viu-se a necessidade de fazer pesquisas no sentido de descobrir e descrever as regularidades internas ao sistema linguístico do português moçambicano, não é? Como forma de normativizar, não é? Como forma de estabelecer um determinado padrão de língua portuguesa falada e escrita em Moçambique, não é? Porque se formos a ver, houve, digamos, há uma concepção errônea, não é? Que é quase generalizada, de que o português, sob ponto de vista normativo, é uma língua bicêntrica, o que significa que... Sim, o que significa que é constituída por 2 normas, não é? E pensa-se assim na norma brasileira e na norma europeia, não é? Que é a que se fala em Portugal. Ao passo que, na verdade, esta é uma língua pluricêntrica, não é? É uma língua que comporta vários padrões que estão distribuídos pelo mundo, pelos países em que se fala a língua portuguesa. Okay. Bom, nós quando falamos do português moçambicano, não estaríamos aqui a falar necessariamente do calão. Há esta percepção das pessoas. Vamos falar do português moçambicano, as pessoas geralmente falam o calão, é isso? Não, na realidade passa um bocadinho longe disso. Existe uma teoria designada teoria da naturalização ou da nativização linguística. Esta preconiza essencialmente que qualquer língua trazida de um contexto sociocultural diferente para um novo destino tende necessariamente a afeiçoar-se à expressão e à dinâmica dessa mesma sociedade. Ou seja, não há a mínima possibilidade de uma língua que foi trazida, no caso a língua portuguesa, que foi trazida para Moçambique, continuar a ser falada como se fala, por exemplo, no continente europeu ou no continente americano, no caso do Brasil em particular. Então, o que está a acontecer é que a língua está a mudar, não é? Conforme muda a sociedade e vai evoluindo. E por estar, como já tinha referido, num diferente contexto sociocultural, então vai ganhando algumas feições, quer no léxico, quer no ritmo, quer na musicalidade, quer na sintaxe. Então são vários aspectos que vão mudando.
e que no final do dia fazem-nos pensar. Quando paramos e analisamos e comparamos até com a variedade europeia, perguntamos, ainda estamos a falar a mesma língua? A resposta é sim, mas com feições diferentes, o que já torna necessário repensarmos um novo estatuto para esta variedade que é falada em Moçambique, porque em vários aspectos já se distingue, já se afasta da norma europeia. Agora, é importante frisar que este afastamento não é negativo. Pelo contrário, é um afastamento inevitável até, não é? Exatamente por causa do contexto, da dinâmica da expressão e das outras línguas até com que a língua portuguesa partilha o lugar aqui em Moçambique. Então, é um fenômeno linguístico que poderia ocorrer em qualquer outro país, mas neste contexto estamos a falar da língua portuguesa em Moçambique. Só para adicionar ao que já disse o colega, é importante perceber que essa questão de variação linguística é muito complexa, não é? Existem variedades diatópicas, por exemplo, em diferentes espaços geográficos, a língua é falada de diferentes maneiras. Temos o português falado em Moçambique, é diferente do português falado no Brasil, é diferente do português falado em Portugal. E mesmo em Portugal, a forma como se fala português em Lisboa é diferente da forma como se fala em Madeira. Aqui em Moçambique, a forma como se fala a língua portuguesa em Maputo é diferente da forma como se fala, por exemplo, em Niassa. Não é? Mas esta questão é mais complexa do que isso, porque para além dessas variedades geográficas, existem também as variedades diafásicas e diastráticas. Por exemplo, temos registros linguísticos. Por exemplo, aqui em Moçambique, em diferentes domínios sociodiscursivos, fala-se de diferentes formas. Estando na igreja, não falo da mesma forma que se eu estivesse, por exemplo, numa discoteca. Não é? Estando numa entrevista de emprego, tenho também uma outra forma de falar. Então, essas são variedades diafásicas. E diferentes grupos sociais, também no mesmo contexto geográfico e antropológico, têm também diferentes formas de falar. Não é? A forma como, por exemplo, um grupo de pessoas, digamos assim, economicamente favorecidas, pode ser diferente da forma como os mendigos falam, por exemplo. Não é? Aí estamos a falar das variações diastráticas. Então, é complexo. Bom, nós estamos aqui a dizer que o português, ou a forma como ele está a ser falado atualmente, ou como vem sendo falado, vai ganhando novos contornos. Entretanto, nós temos como padrão para as nossas instituições de ensino, particularmente, o português europeu. Mas está a haver esta modificação, eu prefiro chamar de evolução do próprio português que é falado em Moçambique. Como é que isto pode afetar a academia? Se, por um lado, estamos a ser obrigados, ou temos um padrão, que é o português europeu, do outro lado, nós vamos fazendo com que o português evolua. Como é que isto pode afetar a academia? Ok, é uma questão interessante, bastante pertinente. Começaria por dizer que este debate sobre o português moçambicano, sobre a padronização do português moçambicano, está a ser desencadeado pela academia, o que já é um ganho. Eu continuaria dizendo que o que os professores ensinam em sala de aulas é a norma, não é? Mas a academia descreve aquilo que são os falares. Então, desta constatação de que o que a gramática prescreve e o que, no final das contas, os alunos e a demais população reproduz ou produz nos seus falares cotidianos, bem, parece não, há uma grande ou uma ligeira diferença em alguns contextos grandes, noutros menor. Então, isto faz-nos pensar que talvez estejamos a remar contra a maré ao insistirmos em ensinar a norma conforme reza a gramática. Porque assim que os alunos
saem da sala de aulas, os discursos não hão de ser necessariamente similares aos que aprenderam na sala de aulas. Agora, estes discursos que eram tidos como errados, não é? Passam para nós a ter uma outra designação, são desvios, mas que são desvios lógicos, muitas vezes, e que são, na verdade, sintomáticos, indicando que se está perante uma variedade diferente. Então, continuamos a ensinar uma variedade que é totalmente alheia ao nosso contexto, à nossa dinâmica social, ou se adotamos uma nova norma, ou seja, padronizamos uma nova variedade que é comum aos moçambicanos e então passamos a ensinar essa nova norma, ou a norma moçambicana, nas salas de aula. Okay. Uhum. E como é que isso pode ser encarado? Porque da pesquisa que estive aí a fazer, ainda existem pessoas que não querem esta transição, pensam que estamos aqui a comprometer aquilo que é a qualidade do próprio português. Bem, de fato, há pessoas conservadoras, não é? Só que, tratando-se da língua, o conservadorismo é prejudicial, porque a língua funciona como um organismo biológico, né? Funciona como um organismo vivo, que nasce, desenvolve-se, pode se reproduzir e morrer, não é? Agora, o fato de uma língua se reproduzir no sentido de criar novas variedades não é um problema em si. Isso até é algo positivo, porque as diferentes variedades enriquecem a língua, não é? E, a padronização é importante. É importante que esses estudos sejam feitos no sentido de descobrirmos e descrever com maior rigor a forma como as pessoas falam e mostrar também as regularidades que estão por detrás disso, não é? De tal maneira que esta variedade moçambicana tenha maior aceitação. E, por parte, a recusa de legitimar esta variedade como sendo uma variedade válida, deriva de fato de não haver muitos estudos, não é? Se o português brasileiro alcançou a independência que tem e o reconhecimento que tem ao nível mundial, é porque há vários estudos linguísticos que foram desenvolvidos nesse sentido. Foram criadas gramáticas, foram criados dicionários que depois foram lidos em diversos contextos e as pessoas foram descobrindo que, afinal de contas, esta língua existe e funciona de forma independente e foi assim alcançando a independência desejada. E para que o português seja licenciado como sendo nosso, ele deve se naturalizar. Naturalizar-se é se tornar, a partir do momento em que tem até falantes nativos, e depois com todas as transformações que vão decorrendo e vão sendo descobertas, essas transformações e descritas e vão sendo conhecidas pelas pessoas ao nível nacional e internacional. Isso vai acontecendo e, com o tempo, vai ganhar essa aceitação que esperamos. Mas esta é a altura certa para começarmos a pensar em padronizar ou oficializar o português moçambicano, tanto nas instituições, vamos dizer, oficiais, assim como fora destes espaços, começarmos a levar o português moçambicano a sério? Sim, é a altura certa, porque nós comunicamos as nossas intenções, os nossos pensamentos, transmitimos conhecimentos com base nessa língua e nunca houve dificuldade na transmissão de conhecimento ou na expressão de algum sentimento devido ao uso desta variedade. Então, se de fato
estamos a comunicar efetivamente através desta variedade. Então, é tempo, sim, de legitimar, licenciar esta variedade.